Meu nome é Hanna, eu sou estudante de doutoramento na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. E, na verdade, voltei da Beira ontem e ainda fizemos entrevistas essa semana, então esses resultados são muito preliminares. E, basicamente, estou a tentar entender como empresas manufatureiras foram afetadas pelo ciclone Idai que aconteceu em março desse ano, na Beira e no centro de Moçambique, no geral. Além disso, quero entender quais os desafios no processo de reconstrução das empresas e também damos uma subvenção pecuniária a alguma parte das empresas. Elas receberam $100 e queremos entender se esse dinheiro ajuda na reconstrução das empresas, mas ainda não sabemos os resultados porque temos que voltar em abril para entender qual foi o efeito desse dinheiro. Sim, então fizemos essa primeira rodada do inquérito. Nesses meses de setembro e outubro fizemos a primeira rodada do inquérito às empresas manufatureiras e vamos voltar daqui a meio ano para entender qual o efeito desse dinheiro que damos a uma parte das empresas. E fizemos 2 inquéritos, um com quase 500 microempresas. Essas empresas têm menos de 10 trabalhadores e também conseguimos fazer entrevistas com 100 empresas pequenas e médias que têm mais de 9 trabalhadores até 300. E sim, como já disse, umas 130 microempresas receberam $100. E, além disso, 92 dessas empresas micro e pequenas e médias foram inquiridas em 2012 e 2017. Isso significa que muitas dessas empresas são novas esse ano e tivemos que primeiro encontrar essas empresas e, como a maioria delas é informal, não estão em nenhuma lista do governo e assim, usamos uma metodologia, usando imagens de satélite, para colocar uma rede em cima da cidade da Beira. E temos aqui 6.000 quadrados. Desses, escolhemos 200 de uma maneira aleatória. E fomos a esses 200 quadrados para ver se lá tinha uma empresa manufatureira. No caso de existir uma empresa manufatureira nesse quadrado de 150 vezes 150 metros, fomos também aos quadrados vizinhos e assim continuávamos. Se no aquele quadrado lilás vizinho tinha outra empresa, também fomos aos outros vizinhos, que são os quadrados verdes aqui. Com esse método, encontramos 241 empresas na Beira e 70 empresas pequenas e médias na Beira também. E na cidade que chama-se Chimoio, que fica perto da Beira, encontramos 230 microempresas e 30 empresas pequenas e médias. E agora vou apresentar um pouco as características das microempresas. 35% delas são carpintarias. E 22% são alfaiatarias, desse estilo que, como podem ver nessas imagens. Além disso, 15% produzem produtos metálicos, por exemplo, janelas, e 10% das empresas produzem comida. Nesse caso aqui, muitas são moagens. Além disso, 9% produzem produtos minerais não metálicos,
Por exemplo, é muito comum que são estaleiros e fazem blocos para construção de casas. E os 5% fazem um tipo de reparação de veículos. Bom, no geral, não tem muita diversidade de setores. 80% só ficam em 4 setores diferentes e quase fazem as mesmas atividades. E falando um pouco sobre mais características dessas empresas, elas perderam alguns trabalhadores ou tiveram que despedir alguns trabalhadores devido ao ciclone. Antes do ciclone, tinham 3,1 trabalhadores no médio e agora, em setembro, eram 2,7. 10% dessas empresas são de proprietárias ou gerentes femininas. E na parte da formalização, dá para ver que são bem informais mesmo. 50% dessas empresas não são registradas em nenhuma autoridade do governo e só 20% são registradas com uma autoridade. Somente 90% das empresas têm o NUID, que é o número único de identidade tributária. E somente 7% pagam a Seguridade Social, INSS. Só 6% têm uma contabilidade organizada. Muitas encontram-se na casa do proprietário. E somente 40% têm acesso à água, 60% têm acesso à energia e só 6% têm acesso à internet. Também é interessante que só 4% dessas quase 500 empresas têm acesso a crédito e 1/3 dos proprietários têm uma parte ou a total educação primária e 45% têm uma educação secundária. Quase ninguém foi à universidade. Devido ao ciclone, muitas empresas foram destruídas e depois do ciclone pararam por várias semanas e por isso o lucro médio mensal caiu de 22 mil em fevereiro a 10 mil em março, abril. Mas é interessante que essas empresas reaguaram-se bem rápido, porque em setembro desse ano o lucro médio mensal já era outra vez de 18 mil, quase ao nível de antes do ciclone. Então isso foi bem surpreendente, mas ao mesmo tempo isso vai com a literatura atual. Fizeram um estudo na Sri Lanka depois de um tsunami lá e já lá era um desenvolvimento parecido, que o lucro médio das empresas recuperou-se muito rápido. E aqui tem alguns dados dos danos que foram causados nas empresas de microdimensão devido ao ciclone. Quase 60% das empresas perderam o teto. O valor médio dessa perda foi de 15 mil meticais. Mais de 30% perderam alguns produtos finalizados que eram prontos para vender-se. Esse valor da perda era de 30 mil meticais. 30% também perderam alguma matéria-prima e o valor médio desse era de 18 mil meticais. E mais de 20% perderam alguma máquina no valor de 33 mil meticais e, no geral, a perda por empresa média foi de 36 mil meticais, que comparado com o que vimos no lucro mensal de 22, agora 18 mil, é muito, então perderam muito mais que um lucro mensal no ciclone.
Também perguntamos um pouco sobre a reconstrução das empresas e se já conseguiram reparar o dano. E somente 20% conseguiram reparar totalmente o teto que tem perdido e 55% parcialmente. Então, uma vez que vamos voltar daqui a meio ano, vai ser interessante saber se são mais empresas que até lá conseguiram reparar os danos. Mas também somente 13% conseguiram recuperar as máquinas que foram destruídas. E também somente 16 dessas quase 500 empresas tiveram algum seguro durante o ciclone, mas nenhum desses seguros cobriu o dano que sofreram no ciclone. Mas então, como recuperaram-se tão rapidamente, se não tinham seguro, a maioria realmente usou poupanças pessoais do próprio bolso para conseguir reparar as empresas. Então, algo um pouco mais técnico, que é uma preparação já para a segunda ronda do inquérito, vai ser uma comparação aqui se as empresas que receberam o dinheiro são parecidas ou se são comparáveis com as empresas que não receberam o dinheiro, que é um critério muito importante para a estatística, para se comparar as empresas. Sim, e basicamente aqui não tem nenhuma diferença significativa entre as empresas que receberam dinheiro e não, que é bom porque isso significa que podemos continuar usando esses dados. E uma parte também muito interessante é uma comparação entre as empresas que foram inquiridas já em 2012 e 2017. Em 2017 era pouco tempo depois da crise econômica e vimos que entre 2012 e 2017 as empresas perderam trabalhadores, provavelmente tiveram que despedir elas por causa da crise econômica. E esse número quase tinha se recuperado antes do ciclone, porque entre 2017 a 2019 o número de trabalhadores subiu de 30,8 a 4,67, que era quase como em 2012. Mas depois do ciclone desceu outra vez a 30,8, que é algo bem negativo. Além disso, o que é muito interessante também, que parece que as empresas mudaram do nível de formalização. Em 2012, estamos a falar aqui das 86 empresas que foram inquiridas em esses 3 anos, 2012, 2017 e 2019. Então, em 2012, 80% tinha o número de identidade tributária, mas isso desceu muito a 49% e agora esse ano a 30%. E como pode se explicar isso? Provavelmente essas empresas mudaram de ser registradas na autoridade tributária a serem registradas no Conselho Municipal, porque as empresas, ou são informais, também pode ser, porque as empresas a percentagem das empresas que são registradas no Conselho Municipal ou que não são registradas em nenhum lugar, subiu de 17% quase a 72% no mesmo período. O que também é um desenvolvimento triste é que em 2012 só eram poucas empresas que tinham um crédito num banco, 15%, e isso até baixou a somente 9% nesse ano.
Algo mais positivo é que parece que agora mais empresas têm acesso à internet. Subiu de 4% a 16%. E também vimos aqui que, infelizmente, não temos os dados do lucro médio para 2012, mas em 2017 as empresas, até depois da crise financeira, ganharam muito mais que agora esse ano, depois do ciclone. Mas pelo menos já vimos que o lucro está a subir de 96 mil a 170 mil em meio ano só. Então vamos ver se daqui a meio ano vai ser recuperado ao nível de 2017. Obrigada.